Vamos organizar, então. Eu vou pedir para que... O senhor quer começar, seu Julinho? Quer? Então, o senhor, como anfitrião, vou deixar. Só um pouquinho. Bom dia, Deltão, Prisco e o nosso deputado aí que tanto, né, Gilson, trabalha pela... E ontem, conversando com o Gilson, nós temos um problema, nós já vendedores, sobre a taxa do IBAMA, que nós pagávamos R$1.000 por trimestre, agora vai passar para 5, 6 mil reais. É que o Lula está precisando viajar mais, deve ser isso, né? Então, a gente está nessa... Então, o deputado, eu fiz um pedido, ele faz parte da comissão, para que ele, lá em Brasília, também defenda a nossa categoria. Como é que, ontem eu conversei com você, eu acho que está meio difícil, que é até o final do mês, né, é o primeiro trimestre que a gente tem que recolher, e a gente também, ontem em reunião aqui, a gente tomou umas definições e vamos levar à frente. Olha só, eu queria fazer uma explicação. Primeiro é o seguinte: quanto mais Estado você pede, mais você paga por ele. Eu tenho uma dificuldade de explicar, até em associações comerciais, porque nas associações comerciais, até pessoas inteligentes, elas pedem para conseguir as coisas, muitas delas justas. Nós queremos resolver o problema da enchente, nós queremos mais a infraestrutura, a duplicação, a triplicação. Mas os empresários, as pessoas, elas não pedem para os políticos fazer as coisas que precisam ser feitas para conseguirmos a grana para conquistar aquilo que elas desejam. Compreendem? Hoje, qual é o problema? Nós, apesar de ter o recorde de arrecadação de 3 trilhões de reais, isso corresponde ao quê? Porque ninguém sabe quanto é um bi. Um bi, gente, é 10 milhões por mês só de juros a 1%. Cada brasileiro trabalhador, se dividir por conta de padeiro os 3 trilhões, mandou um PIX, dessa vez para o Estado, para os políticos, de 37 mil reais. Ok? E mais, nós temos uma dívida pública de 8 tri. Além desses 37, ficou para o futuro mais 100 mil reais. Qual é o problema de equalização? De conta pública, não, isso não tem ideologia. O problema é que, como o governo não aceita cortar despesa, e isso não é um pedido explícito de nenhuma associação, de nenhum empresário, a gente precisa bater esse martelo, só cresce a conta. E quando você cresce a conta, déficit primário, pergunto para vocês, como se paga déficit primário? Lembrando que, em 2022, a gente teve 52 bilhões de superávit. Esse ano, 2023, 230 bilhões de déficit primário. Sabe como é que se paga déficit primário? 3 formas. Primeira, inflação, que na verdade é um tributo enrustido, pago pelo pobre, que, pasme, os políticos se beneficiam da inflação, porque eles recebem o dinheiro inflacionado antes e repassam depois. Eu consigo comprar os produtos e serviços hoje, o que vai ser mais caro no futuro. O segundo método é com dívida, que, de novo, é pago por todos nós. E isso nos dá uma sensação, Julinho, que é o que aconteceu em 2023 de bonança. É como se você, na sua casa, financiasse, que já está paga hoje, mas financiasse a casa e o carro, e botasse um monte de dinheiro no bolso e fizesse obra, fosse viajar. Dá uma sensação de riqueza. Mas não é. E a terceira e a certa é corte de despesa, que o governo não faz. Então, qualquer conta a mais vai ser paga por nós. Então, o que eu quero dizer é que, quando não se reduz a despesa, criar-se dívida ou aumentar impostos é a mesma coisa. Às vezes, criar impostos, o efeito futuro é até menos devastador, porque daí não paga juro e correção durante o tempo. O problema é que ela é mais sentida por um setor específico que berra naquele local. Ninguém está preocupado com a dívida para os nossos netos. Aliás, muitos que não têm nem pais, mas que vão pagar essa conta. O governo, ele está determinado, desde o dia 1º de janeiro, a encontrar qualquer e toda possibilidade de aumentar a arrecadação. Agora, por exemplo, o motorista do Uber, querem que ele contribui mais de 30% no total do que ele vai receber. Muito daquilo que, inclusive, deveria ser ressarcimento do investimento que é o carro.
que eu quero te dizer é que eu não preciso ser convencido. Eu vou sempre lutar, brigar contra qualquer tipo de aumento do Estado, aumento do poder político e aumento da tributação, porque imposto é roubo. Isso é minha opinião. O que a gente precisa é convencer eles a apertar o cinto. Ah, Gilson, mas então tu está sendo contraditório, porque se não aumentar a arrecadação, aumenta a dívida pública. Na minha opinião, é o melhor a ser feito, porque o Estado e o político, ele precisa trabalhar com o cinto apertado. Se cada vez que você aumenta a despesa, você solta o cinto, você relaxa, como um regime. Então, nós precisamos brigar, sim. E vou dar uma dica, Julinho. Olha só que organização legal que vocês fazem. O que o político faz, e o Deltan sabe disso, ele tem medo é de e-mail, rede social e visita. Manda um comboio aí de empresário, de associação, vai no elevador, vai no gabinete, procura o deputado no corredor, aborda ele, explica que isso inviabiliza, explica para ele que o custo do teu empreendimento vai passar para o consumidor, que a maioria é pobre, que ele vai perder voto. É essa a leitura que ele vê. O político só tem uma coisa que ele pensa, é voto. Se a votação dele lá for escondidinha e ninguém ficar sabendo, ele vai votar em prol do governo, infelizmente, porque lá ele está tendo, infelizmente, benefício muitas vezes injusto. Obrigado, Juninho. Presidente da FEComércio, Hélio. Bom dia, excelente debate, muito bom. Nosso deputado, nós temos um gravame grande dentro da política, que eu vivo muitas vezes nos bastidores de Brasília, e eu pergunto se alguém aqui votou na Dona Ivete, porque ela é suplente do Jorginho Melo, né? Nós teríamos que ver esse problema da suplência. Ela só vota junto com o Renan Calheiros, e quando é para votar para o empresário que está todo trabalhando aqui no estado de Santa Catarina, ao qual ela representa, ela leva um atestado médico. Isso é real. É só esse depoimento que eu queria dizer, mas eu tenho uma outra forma de que jeito nós vamos conseguir reativar o Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí está perdendo muito, muito, muito dinheiro para o estado todo de Santa Catarina. De acordo com pesquisas que nós temos, de 3 frangos consumidos no exterior, no mundo, 1 é de Santa Catarina. Mesma coisa o suíno. Cada 3 suínos consumidos lá fora, 1 é de Santa Catarina. E nós não estamos exportando nada por Santa Catarina. Até porque o Porto de Navegantes também está em reforma. Não temos um outro porto que consiga abranger essa capacidade da produção de Santa Catarina. Não vamos nem falar nas estradas, em logísticas, que isso aí, a 470-282, desde que eu comecei a trabalhar de representante comercial, 1978, é a mesma estrada, é a mesma curva. Então, eu queria, se o deputado pudesse dar um feedback, porque a nossa extração, aliás, o nosso ganho de capital de Santa Catarina com a exportação, ela está numa queda drástica. E outro número que eu posso dizer para você, Itajaí hoje é a cidade com a maior inadimplência da população do estado de Santa Catarina, porque todo o setor de serviços que trabalha perante ao porto está sem faturar nenhum centavo. Obrigado. Parabéns pelo debate aí. Com relação ao Senado, eu diria que é mais culpa de um arranjo eleitoral e político do Estado e até dos eleitores do que outra coisa, porque as pessoas pensam que elegeram só um senador ano passado, e foi 2. A Dona Ivete, como bem lembrado, porque o Jorginho Melo foi o candidato a governador. Querendo ou não, é culpa de Santa Catarina. Um arranjo que foi feito. Alguém pode me dizer... se não teria sido eleito Décio Lima. Não sei, não consigo ver o futuro. Mas o ponto é que nós nos enganamos, e aqui nessa sala, de certeza, vai ter gente progressista, de direita, de extrema-direita, de esquerda, se bem que ninguém sabe direito o que é isso. Mas uma coisa eu sei de certeza. Nós não temos, contrariando o meu amigo Prisco, uma maioria conservadora. Por 2 motivos. Porque as pessoas pensam que conservador é ser a favor da família, a pátria e a religião. Isso não é ser conservador. Obama é a favor da pátria, família e religião. O Macron é a favor da família, pátria e religião. Eles não são conservadores, são líderes mundiais de esquerda.
a maioria do Congresso que é a favor, aliás, é a favor e prega a família, pátria e religião, eles votam igualzinho à esquerda nas pautas econômicas e interventoras. Ah, mas Blumenau é de direita. Ué, como que a deputada federal mais votada de Blumenau é a Ana Paula Lima, do PT? Ah, não, mas Chapecó. Então tá, Chapecó é de direita. Ah, é? E como é que o deputado federal de Chapecó mais votado é o Pedro que sai do PT? Me expliquem isso. O fato é que nós precisamos assumir a responsabilidade dos erros de falta de conhecimento e participação, porque eles não chegaram lá de SEDEX. Infelizmente. Esse ano, infelizmente, é possível que tenhamos mais uma candidatura ao Senado em Santa Catarina, em 26, mais 2. Mais 3 se não for o vice, a situação do ano passado. Com relação ao Porto, Hélio, é muito mais lamentável do que você disse. Para vocês terem ideia, Itajaí é o maior PIB do Estado. E não está entre as maiores cidades do Estado. As 3 maiores é Floripa, Blumenau e Joinville. Um dado importante que eu recebi agora há pouco, com base no exercício 21, envolvendo os 295 municípios catarinenses, Itajaí aparece em primeiro 47 bilhões, 47,7. Joinville, que é o maior município do Estado, 45. Mas isso é 21. Considerando a situação do Porto, no próximo levantamento, Itajaí vai perder essa posição para Joinville. E, honestamente, qual é o problema lá do Porto, Hélio? E você me conhece, sabe que eu falo a verdade, né? O problema é você me perguntar. Porque jamais esse assunto deveria ter um político na mesa. E é por isso que não anda. Se fosse uma troca voluntária, se fosse interesses privados, onde todo mundo visa o lucro e o melhor para o negócio, fazendo uma análise analítica de gestão e número, jamais estaria parado. Essa que é a verdade. Então, o que precisa fazer do Porto? Despolitizar. Retirar o político da mesa. Simples assim. Porque eles empacam e não resolvem. Botem uma coisa nas suas cabeças. Os políticos não são a solução, eles são o problema. Eles são... E também tem que desmunicipalizar o Porto. E mais do que isso, privatizá-lo, entregá-lo para a iniciativa privada. Veja Porto Novo e Navegantes. Itapoá, por exemplo. Itapoá. Você acha que a força... Eu não vou afirmar, eu vou fazer uma pergunta. Você acha que a força privada organizada, municiada com capital, por exemplo, de Itapoá, é interessante que conversar para os políticos que deixem fechado ou aberto o Porto de Itajaí? Obrigado, pessoal. Vamos agora para uma pergunta para o Deltan, né? Débora, para o Deltan? Alguém uma pergunta para o Deltan? Primeiramente, bom dia, Deltan, Gilson, Prisco, parabenizar o sindicato, através do presidente Julinho, pela iniciativa. A minha pergunta, Deltan, ela é bem objetiva. A sua ida para a política, a gente sabe que serviu também, assim como Sérgio Moro, serviu para municiar e para dar combustível para uma narrativa, né, da esquerda, que tudo aquilo que foi feito na Operação Lava Jato tinha um interesse, né, prévio na sua candidatura, enfim, na sua ascensão política. Eu queria saber se, na sua análise, né, quando você pensou na possibilidade de trocar o MP pela carreira política, você avaliou bem essa situação. Muito obrigado. Como é seu nome mesmo? Guilherme. Obrigado, Guilherme. Queria endossar o agradecimento do Guilherme, primeiro ao Julinho também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, Jefferson também. Eu avaliei sim, Guilherme, e o nosso maior propósito é a gente servir, a gente mudar o Brasil e a gente vencer esse problema sistêmico da corrupção.
Ao longo da jornada, algo que nos inspirou e que nos trouxe uma lição importante foi o que aconteceu na Itália. Na Itália, houve uma operação na década de 90, chamada de Mãos Limpas, acho que a maior parte de vocês já ouviram falar disso, que conseguiu vencer a corrupção de modo momentâneo. Eles conseguiram, por cerca de 2 anos, revelaram a corrupção de todo o sistema político, e lá eles tiveram uma dificuldade adicional. Lá, os procuradores eles não poderiam dar entrevistas, não podiam ter um alto nível de transparência, e também não existiam redes sociais, o que não gerou engajamento como gerou no Brasil. No Brasil, uma estratégia de comunicação com uma ampla transparência nos trouxe um apoio da sociedade que permitiu a gente fazer a Lava Jato se estender, sobreviver, mesmo contra ataques ao longo ali de 5, 6, 7 anos, quase. Sobreviver mesmo contra os ataques da classe política. E a grande lição da Itália foi: a justiça, ela não se coloca acima da política. É a política, no final das contas, que vai acabar dando as cartas. Nós tínhamos esperança de conseguir vencer, de trilhar um caminho diferente. Mas quando a gente passou a ver o sistema sendo desmontado, o sistema atacando, primeiro o Sérgio Moro, diante de uma oportunidade de ir para a política e barrar retrocessos e realizar avanços, ele deu esse passo. Eu não queria sair do Ministério Público, queria seguir dentro do Ministério Público, era a minha zona de conforto, era a situação, para mim, mais confortável para a minha vida, para a vida da minha família, mas chegou um ponto também que eu entendi que não existia um caminho para essa transformação que não fosse pela arena política. A gente ponderou, sim, esse risco de crítica, de politização. Eu ponderei, eu não sei como é que foi o processo Sérgio Moro, ele não me consultou, não me pediu opinião, mas eu, a partir do que eu conheço dele, eu tenho essa interpretação de que ele deu esse passo para fazer a diferença e evitar o que aconteceu na Itália. Não decidiram juntos? Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Mas tem proximidade. As pessoas às vezes têm uma ideia de que nós somos grandes amigos íntimos. Não, o Sérgio Moro e eu, a gente tinha uma relação profissional. Eu nunca fui um aniversário dele, ele nunca foi o meu aniversário. Eu casei quando já atuava perante a vara criminal dele em 2008. Não chamei ele para o casamento. A gente sempre manteve uma certa distância em razão da atuação profissional. Regulamentar, apesar de tudo que invento. E agora, essa narrativa, e nós sabíamos que na Lava Jato eles sempre vão criar narrativas, como a narrativa do Lula, de que a Lava Jato seria uma conspiração com os americanos. Mas são narrativas que não resistem a uma análise minimamente aprofundada. Quando você olha, por exemplo, a Lava Jato, faz sentido dizer que sempre foi um plano político? Espera aí, vamos analisar a operação. Não era um procurador na Lava Jato, eram 15 a 20 procuradores. Eu coordenava, eu não mandava neles, cada um atuava de forma independente. 15 a 20 procuradores só na primeira instância, com servidores, assessores, etc., mais de 60 pessoas concursadas. Mas se tomar só os procuradores, não existia hierarquia. Eu não mandava no que os outros faziam. Todas as reuniões e decisões eram consensuais. Então, a saída de um procurador não muda nada da realidade das decisões e de como a Força-Tarefa atuou ao longo de anos. Você tinha na Força-Tarefa pessoas que votaram no Haddad. Você tinha na Força-Tarefa pessoas que votaram no Bolsonaro e pessoas que votaram nulo na eleição de 2018. Você tem lá várias pessoas que votaram ao longo da sua história no Lula. Provavelmente aqui tem pessoas que votaram lá em 2002, 2006 no Lula. Você tinha toda uma riqueza de diversidade, de pluralidade de pessoas, mas eram pessoas unidas para promover a justiça. Mas, se você vai abaixo de 2 dedos na Lava Jato, uma das maiores provas da Lava Jato, sabe qual é? Dilma foi delatada várias vezes. Dilma jamais foi acusada. Por que Dilma não foi acusada? Porque não houve provas independentes de corroboração suficientes que demonstrassem, num juízo de probabilidade alto, que ela tinha praticado os crimes. Então as pessoas falam, perseguir o Lula. Espera aí, se era uma perseguição ao PT, a Dilma ia ter sido acusada. O que existia era uma equipe técnica que tomava decisões em conjunto e que, por meio de 15 a 20 procuradores, decidiram oferecer acusação contra Lula em 2016. E veja, em 2016, nós fizemos uma apresentação técnica de denúncia no famoso PowerPoint do Lula. E qual foi a narrativa que saiu no próprio dia? Pegaram 2 recortes de frases, juntaram e eles disseram que eles não têm provas, mas têm convicção. Essa frase jamais foi dita, mas eles criaram essa narrativa. Então, a grande verdade é que sempre vão surgir narrativas.
E uma coisa que eu aprendi ao longo da Lava Jato é... Eu entrei na Lava Jato, no dia seguinte, nós passamos a sofrer com falta de tempo para a família, para os amigos, porque era uma operação que demandava muito trabalho. Justamente por isso ninguém queria assumir a Lava Jato. Eu não estava na Lava Jato no começo, todo mundo vinha insistir, Deltan, assume a Lava Jato, nós formamos uma força-tarefa, e ali nós já passamos a ter uma sobrecarga imensa de trabalho. Pouco tempo depois vieram uma série de ataques, de distorções, ataques a nós, às nossas famílias, já em 2015 e 2016, coisa que você, como procurador, num caso normal, você não sofre. Em seguida, vieram ataques políticos, como a própria destruição das 10 medidas contra a corrupção pela quais a gente lutava. Em seguida, vieram ameaças à minha vida, à vida da minha família. Em seguida, vieram o STF começando a destruir o nosso trabalho, acabando com a prisão em segunda instância, acabando com a competência da Justiça Federal, mandando os casos para a Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia. Em seguida, começaram a destruir os casos, aí anularam a condenação do Lula, reabilitaram ele politicamente. Então, a verdade é, a gente sempre sofre ataques. Agora, se você quer chegar a algum lugar na sua vida, sempre vai ter pessoas dispostas a te criticar. Você não pode olhar para quem critica. Você tem que olhar para as pessoas que estão dispostas a caminhar com você. Especialmente se você é líder, sempre vai ter quem vai te criticar. Quem vai te criticar pelas mais variadas razões. Agora, se você quer avançar um projeto de transformação, um projeto de mudança, um propósito maior, você tem que olhar para as pessoas que estão dispostas a caminhar com você. Então, a gente ponderou sim. Ponderou que existiria eu sou muito sistemático nas minhas decisões. Eu coloco todos os prós, os contras, analiso. Aquela reflexão que eu abreviei aqui com vocês foi uma reflexão em que eu analisei todos os pontos. Agora, ponderando, eu não tive dúvida nenhuma de que o único caminho que nós deveríamos seguir era o caminho da transformação por meio da política. E vou te contar mais uma coisa. Quando eu estava lá no Congresso Nacional, na Câmara... Tem gente que acusa tanto o amigo quanto ao Sérgio Moro de terem se utilizado da visibilidade na Operação Lava Jato para buscarem espaço político. Como é que reage a isso? Eu vou responder isso, por isso, mas só quero concluir contando que quando eu estava no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a minha assessora de imprensa sentou na minha frente no gabinete e disse: Deltan, sabe qual que é a diferença entre você e todo mundo que está aqui no Congresso Nacional? Eu falei, não, qual? Ela disse, todo mundo que está aqui sonhou com estar aqui, sempre quis estar aqui. As pessoas que estão aqui no Congresso, elas eram envolvidas em centro acadêmico, elas eram envolvidas com política, elas gostavam, elas têm um prazer nisso, elas sonhavam com estar aqui. Você está aqui sem querer estar aqui. Você está aqui porque você acredita numa transformação e que esse é o caminho para a transformação. Na primeira semana minha no Congresso, depois daquele primeiro dia decepcionante, triste, eu acordava de manhã e eu não tinha vontade de sair da cama. E eu dizia, um soldado no campo de batalha não pergunta se o travesseiro é macio ou é duro. Ele está lá por um propósito, ele está lá por uma missão. Eu saía da cama e, de repente, eu estava lá engajado, trabalhando, e o dia fluía super bem. Mas eu nunca quis ser político. Agora, respondendo você, Prisco, eu nunca quis, nunca tive esse sonho. Mas a minha visão de mundo... Ou seja, não foi planejado. Né? Não foi planejado. Se fosse, a gente teria saído em 2018, auge da Lava Jato, eleição presidencial, teria sido candidato a presidente, a senador, ou o que fosse. Mas a minha visão de mundo é de que nós, na nossa breve passagem humana sobre a Terra, nesse breve tempo que a gente passa sobre a Terra, que é um nada quando a gente olha a história, a gente tem uma missão maior a cumprir. Isso não é o meu conforto pessoal, isso não é a minha felicidade, isso não é a minha alegria. Dentro da minha visão de mundo cristã, isso é amar e servir a Deus e as pessoas. É por isso que a gente está na Terra. Isso que o Deltan fala também corrige um mito, porque as pessoas têm a falsa ideia que a pessoa entra na política ou é político porque ele gosta. Eu não gosto daquilo que eu faço, pessoal. Não gosto. Eu gosto do resultado do que eu gero. Mas imagine vocês, na casa de vocês, se entope o esgoto. Tem que ir lá arrumar, certo? O fato de ir alguém lá arrumar significa que gosta? Cara, a gente tem que botar a luva e ir lá. O que eu quero dizer é que é isso. A gente vive um momento, gente, onde tem qualquer problema da vida, de gestão, de um porto. As pessoas fazem o quê? Chamam os políticos, enchente, chamam os políticos para resolver. Vocês acham que os políticos são as pessoas ideais para fazer isso? A solução passa por entrar na política para que a gente tire a política de nossa vida.
Juliana, só um instantinho, só aproveitando essa questão da Lava Jato, a derrocada dela foi graças ao Supremo. E todos nós sabemos qual foi o percurso vergonhoso traçado pelos seus ministros. Agora, eu lhe pergunto, o fato do Sérgio Moro ter aceito ser ministro da Justiça do Bolsonaro, lá em 2018, não foi um movimento que ajudou para acabar com a Lava Jato? Queriam acabar com a Lava Jato e vão pegar qualquer pretexto. Vejam só, declarar a suspeição do Sérgio Moro porque ele foi se tornar ministro da Justiça do governo do Bolsonaro quando ele condenou Lula em 2016, 2017, e Bolsonaro era azarão. Ninguém achava que ele ia chegar à presidência da República. E aí olha a ironia e a hipocrisia da esquerda e de quem usa esse argumento. Ministro Lewandowski, que tem uma relação histórica com Lula, que foi colocado lá por Lula, que derrubou a lei das estatais, permitindo que Lula colocasse seus apaniguados, os políticos das estatais, sai da função da justiça, onde ele deu uma série de decisões favoráveis ao PT na história, em que ao longo do mensalão ele foi flagrado por uma jornalista que estava do lado de uma mesa, falando como que ele poderia aliviar a barra dos políticos ou não, nos julgamentos, como eles estavam sofrendo uma imensa pressão. Ele sai do judiciário e se torna o quê? Ministro da Justiça do Lula. Vão anular também as decisões do Lewandowski, porque ele não é parcial? Vão dizer a mesma coisa que diziam do Sérgio Moro? Até porque as decisões... A gente não vê uma pessoa falando isso. Isso é antidemocrático, inclusive, você falar. É antidemocrático, é perigoso falar isso. Até porque a decisão do Sérgio Moro, as sentenças dele, foram prolatadas por ele e foram confirmadas por outros 8, 9 magistrados. Né? Exatamente, por 3 instâncias. É assim. E é engraçado ainda que algumas pessoas hoje dizem assim, não, o que está acontecendo, os abusos do Supremo começaram na Lava Jato. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única semelhança entre os abusos que estão acontecendo no Supremo e a Lava Jato é a seguinte: a Lava Jato lutou contra donos do poder que nos roubavam. Hoje nós precisamos lutar contra donos do poder que praticam arbítrios judiciais. É o mesmo esforço para colocar os donos do poder debaixo da lei, é a única semelhança. Quando você olha para o que o Supremo está fazendo, no Supremo, os casos, as investigações que estão correndo lá contra a direita foram distribuídas a dedo, sem livre distribuição, escolhendo, vai ser o ministro Alexandre de Moraes que vai atuar. Isso é juízo de exceção, isso é quebrar um princípio na Constituição de juiz natural, isso não pode. Mais ainda, lá no Supremo eles estão julgando pessoas sem foro privilegiado. É absurdo, não existe competência do Supremo. Já em Curitiba, na Lava Jato, a competência era definida pelas regras legais e foi confirmada em 3 instâncias. No Supremo Tribunal Federal, as pessoas estão sendo julgadas e investigadas, estão sendo julgadas por um juiz vítima. Ele fala que ele seria vítima dos seus algozes, porque iriam prendê-lo se houvesse um plano golpista. E aí, ele julga quando isso é causa de impedimento, não é nem de suspeição, é mais grave. Em Curitiba, a gente nunca teve um juiz vítima dos crimes. Falavam que a Lava Jato prendia demais, que a Lava Jato fazia prisões alongadas. Espera aí, as prisões da Lava Jato sempre seguiram a regra legal, foram confirmadas em 3 instâncias e nunca passavam de 40 dias sem uma acusação, porque não pode. Lá no Supremo, Anderson Torres, preso 5, 6 meses sem acusação. O Mauro Cid, preso até delatar, sem acusação criminal. O Silvinei Vasquez, preso mais de 6 meses sem uma denúncia, quando o máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil sem denúncia é 40 dias. Isso é um escracho, é um abuso violento de direitos humanos. Né? E cadê aqueles garantistas de ocasião que falavam que era por direitos? Era nada, era para proteger seus políticos corruptos de estimação. Falavam que a Lava Jato prendia para delatar. Sabem quanto % dos réus que delataram ficaram presos? Menos de 20%, mais de 80% dos que delataram jamais foram presos. E mais uma vez, quando tinha prisão, era seguindo a regra do jogo. Se um juiz fizesse o que Alexandre de Moraes está fazendo, manter as pessoas presas mais de 40 dias sem acusação, como ele está fazendo, esse juiz ia ser expulso da magistratura. Ele ia sofrer processo administrativo, disciplinar e ia responder por abuso de autoridade. Só que eles são supremos, não acontece nada com eles.
Lá, eles estão julgando as pessoas, mais uma vez, sem individualização das condutas, sem individualização das provas, submetendo as pessoas a penas desproporcionais, quando você não teve nada disso na Lava Jato. Lá eles não dão acesso aos autos para os advogados. Na Lava Jato nunca teve essa reclamação. Lá eles não permitem a sustentação oral. Na Lava Jato nunca teve essa reclamação. Gente, os abusos são escrachados. Até o ministro Alexandre de Moraes está careca de saber que tudo que eles fazem é abuso. E eles são... E eles são seletivos. Eles só olham para uma direção. Não teve... No tal inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca, essa vergonha que fez agora, quinta-feira, 5 anos, né? Não colocaram, por exemplo, aquele site de esquerda que levantou suspeita sobre uma jovem que foi levada ao suicídio. Só um exemplo, só para exemplificar. Não chamaram ninguém. Ou seja, eles são seletivos. Mas tu ias comentar alguma coisa, Justo? O que o Deltan fala que é incompleto, porque nós tivemos, por exemplo, o Clesão, que morreu com um pedido da Procuradoria mandando soltar, entre outros. Agora, o cidadão ficou 11 meses, era morador de rua. Foi preso, o próprio ministro disse que ele era inocente, que não tinha comprovação. Então, a minha preocupação como futuro é olhar o Brasil e pensar se vale a pena. Porque pensem num contrato, por exemplo, tem vários empresários aqui e você faz um acordo com alguém e assina. O judiciário há muito tempo pega esse contrato e diz: essa cláusula não vale, porque é função social do contrato, função social da propriedade, teu imóvel pode ser invadido, uma parte desse patrimônio vai para alguém, não se sabe quem, como vai julgar e qual vai ser o futuro, como vai ser as próprias eleições. Pergunto: que país, que empreendedor vai investir num lugar que não se tem segurança jurídica, que não se respeita contrato? Qual é a motivação que o judiciário, que deveria ter uma sensação de segurança, justiça, resolver os problemas da sociedade, onde se tem recentemente uma pesquisa, se eu não me engano, 50%, é isso, das pessoas não confiam no judiciário. O básico de uma sociedade é você ter segurança. Será que nós temos? Esse que é o grande problema, há um custo muito caro. Dos 30 países que mais cobram tributos, o Brasil é o pior no custo-benefício. Não tem saúde, não tem segurança e educação. Então, realmente, o que eu quero que vocês entendam, que o Brasil não tem nenhum problema, com exceção da política. Todos os problemas são da política ou relacionados à política. Todos. E nós precisamos resolver. É isso. E essa insegurança jurídica, além de afugentar novos investimentos no Brasil, faz com que muitos empresários fechem as portas. Ou seja, desemprego, economia deixa de circular, ou seja, é uma cadeia, né? Juliana. A Débora. Eu gostaria de saber se você está familiarizado com a nossa lei que proíbe o self-service de bombas de combustível no país. Isso porque acho que eu falo por todos os revendedores que estão aqui, e não só pelos revendedores, mas também pelos empresários de maneira geral. O estado de Santa Catarina, a gente tem uma dificuldade enorme de mão de obra. Então, hoje, quando a gente vai implementar um negócio novo, das primeiras coisas que a gente se questiona é: onde que eu vou encontrar funcionário? Então, até conversando com um outro revendedor, que até não está presente aqui hoje, ele tem uma rede de postos ali em Jaraguá do Sul, e ele me fez um comentário bastante cômico, para não dizer triste para nós, que ele tem vagas abertas nos postos dele há, acho que 1 ano e 8 meses, e não consegue preenchê-las. E agora está dando café colonial para as pessoas irem preencher pelo menos ficha, para ver se convence as pessoas que vão até lá para conseguir trabalhar para ele. Então, a gente está vivendo essa realidade, né,
para piorar um pouquinho no nosso estado de Santa Catarina, onde a última pesquisa que eu pesquisei agora aqui no celular, o nosso índice de desemprego é de 4,2%, algumas cidades ainda um pouco menos, não sei como é que está isso nesse momento, né? Mas queria saber se você está familiarizado com essa dor. Eu até troco bastante ideia com o pessoal do nosso sindicato e tudo, mas eu sei que eles estão com outras preocupações, assim, um pouco mais urgentes, mas que esse tema ele impacta diariamente no nosso negócio, sabe? E com o advento da Lei da Liberdade Econômica, até o deputado Kim Kataguiri, ele levantou essa pauta no Congresso na época, acho que deve fazer uns 2 anos mais ou menos, mas logicamente ela não é muito populista e não traz votos, porque logicamente que quem vota, quem tem maior poder de voto, normalmente não é empresário, sim a classe trabalhadora, né? E essa medida, teoricamente, ela cortaria empregos. Logicamente, hoje a gente vai até o banco e se utiliza de caixa eletrônico. Fico imaginando como que seria a nossa vida se a gente não tivesse os caixas eletrônicos. A minha mãe, ela é aposentada do Banco do Brasil. Na época dela, as pessoas iam até o bancário para fazer um saque. Como que seria a nossa vida se hoje continuasse assim? Então, hoje não é somente essa situação, logicamente, da economia em si, porque provavelmente não geraria, até por situações de segurança dos próprios usuários, mas em relação realmente à falta de mão de obra, que acho que todos que estão aqui hoje vivem, e é um tema que parou de ser pautado dentro dos nossos sindicatos e tudo, mas que, infelizmente, acaba impactando bastante no nosso negócio. E daí fica o meu pedido para que você se familiarize com essa causa e, logicamente, eu não sei exatamente tudo que impacta, mas que certamente traria, pelo menos, uma opção para nós que estamos enfrentando esse problema, operar 24 horas, feriados, etc., termos um pouco mais de flexibilidade de operar o nosso negócio. Agora, só complementando, Gilson, Santa Catarina é o estado com menor taxa de desemprego do Brasil. Com relação ao índice de desemprego, isso é o primeiro problema. Primeiro que os índices que são divulgados é o índice nacional, 13%, 14% de desempregados, ok? O que acontece? Como as soluções elas são sempre centralizadas em Brasília, ela nunca resolve nada, porque em Santa Catarina o índice é menor e puxa o índice para baixo, enquanto em outros estados o índice puxa para cima. Para quem não sabe, tem estados que têm mais pessoas recebendo auxílio governamental do que trabalhando. Segunda a afirmação sua... Começar pelo Maranhão. Segunda afirmação, porque eu não devo pedir nada. Esse é o pedido que deve ser feito, porque você está pedindo por liberdade. Você está pedindo por revogar. Você está pedindo revogar uma interferência estatal. Esse é o pedido que deve ser feito. Inclusive, eu sou o autor do projeto que retira a obrigatoriedade do frentista. Eu sou o autor. Digo mais, dentro do setor de vocês, isso não é uma opinião unânime, tá? Há quem defenda, e eu respeito quem ache que deva manter a obrigatoriedade. Eu fiz uma palestra sobre esse assunto para o setor em Curitiba e tive essa sensibilidade. Mas eu gostaria de contar uma história do Milton Friedman, que ele é Prêmio Nobel de Economia. Ele, quando foi à China, ele visitou uma estrada em que estava sendo pavimentada e olhou pessoas com pá inchada. E ele perguntou para o governante, na época, ditador, por que você está botando tantos funcionários com pá inchada para fazer essa rodovia? Aí o governante chinês disse, porque nós, além da estrada, temos preocupação com o emprego, com a renda das pessoas. E o Milton Friedman disse, nossa, como você é uma pessoa boa, inteligente, esperta e preocupada com as pessoas, por que você não tira a pá inchada e dá colher e faca? Ia precisar de muitas mais pessoas. É exatamente o pensamento das pessoas que querem obrigar a contratação através do emprego e daqui a pouco até o salário que os políticos determinam. E nós estamos perdendo na explicação. Por quê? Porque é muito bonitinho, fofinho dizer que você está dando emprego, que vão ficar desempregados, que tem filhos e tal. Mas isso não é verdade. O que precisa ser dito é algumas coisas que não são faladas, e você falou bastante, não disse.
que o consumidor, a maioria pobre, necessitado, vai pagar mais o combustível. Você não provisiona o salário do frentista. Isso não é dito por ninguém. O que precisa de ser dito também é que para cada régua de dificuldade, seja burocrática ou de contratação ou de tributo, você reduz a concorrência. Você reduzindo a concorrência, você tem menos empregos e preços mais altos. O único sistema que trouxe, a partir da Revolução Industrial, o crescimento econômico, maior índice de educação, IDH e até de felicidade, são trocas voluntárias, onde alguém entregando para alguém, seja um pastel, ambos dizem obrigado. Se você bota uma terceira relação que enfia de goela abaixo qualquer outro tipo de burocracia ou regulamentação, você atrapalha. E esse atrapalhamento, ele é sempre para novos entrantes. Se você está sentindo essa dor agora, que já está no mercado, imagina aqueles que sequer cogitam fazê-lo. E o setor de vocês é um pouco diferente, porque nós temos um número de carros limitados, as cidades têm um tipo de população. Por exemplo, a minha cidade tem 35 mil habitantes, tem 2 óticas. Se eu botar uma ótica lá, não vai ter mais pessoas querendo usar óculos. Mas quem define o preço é sempre a concorrência, a oferta e a demanda. Não tem por que uma lei indiscriminadamente atender e ter a solução de 27 estados. Inclusive, se fosse solução de desemprego, porque os índices são diferentes. Existe uma teoria que é criação destrutiva de Schumpeter. O que diz Schumpeter? Que algo novo, para existir, algo velho, ultrapassado, tem que deixar de existir. O Ford só criou o carro porque as carroças já tinham chegado ao seu tempo, mas os carroceiros odiavam essa ideia. Assim como Thomas Edison, na época do Lampião, as pessoas não queriam. Hoje, essa evolução já chegou em países vizinhos, onde a obrigatoriedade não existe mais. E, repito, eu não estou dizendo que não pode ter frentista, que eu sou contra ao frentista. O que eu estou dizendo é que tem que decidir isso, é o posto e o consumidor. Se eu quero ser atendido por um frentista, eu vou ao posto que tem frentista. Se eu não quero, eu vou no posto que não tem frentista. É a liberdade que deve nortear a nossa vida. É isso. Com relação à federação, se a gente observar os Estados Unidos, a federação lá vale. Os estados têm mais autonomia, diferentemente do Brasil, que é uma federação capenga, e tudo tem que se reportar ao poder central. Com a palavra. Bom dia. Falando sobre o selfie que a Débora, né, comentou antes, os sindicatos de Santa Catarina já há alguns anos eles vêm debatendo isso, a gente até já levou para a federação a pauta. Me arrisco a dizer que o sindicato de Joinville tem um dos melhores estudos do Brasil sobre o selfie. Ontem na nossa reunião foi falado um pouco, né, o presidente Jimmy está aqui, que na próxima reunião, quem sabe isso será até pautado. Ontem não estava na pauta, quem sabe na próxima reunião isso será pautado. Então acho que a discussão do selfie ela acontece, mas a gente precisa entender o momento que a gente vive, né, o momento, o tipo de governo que está aí. A gente tem que entender e trabalhar com isso com muita cautela, né? A nossa vontade é que acontecesse, mas tem que ser com cautela. Queria falar um pouquinho sobre Itajaí, que foi falado antes ali, que a FEComércio muito nos ajuda. Só 2 dados interessantes. Cada container que parava em Itajaí, Prisco, deixava R$ 4.500 na cidade, no posto, na baixaria, na lanchonete. Mais de 20 mil containers por mês. Deixaram. Porém, além disso, a superintendência do Porto custa ao município, parado, R$ 400 mil por mês de cargos comissionados. E ninguém fez nada, então continuam lá. A tal história da autoridade portuária municipal, né? Exatamente, essa foi a briga política que o Gilson falava antes, que trouxe o Porto a essa situação. A pergunta que eu queria fazer ao Deltan e ao Gilson, vocês falaram antes em participar da política, ou apoiar as pessoas que participam. Mas as pessoas pensam muito em 2026. Qual a importância da eleição desse ano? A mudança que nós precisamos, todas as mudanças de regras sobre as quais vocês falaram, perguntaram ao Gilson, que tragam mais liberdade, as mudanças contra a corrupção, as mudanças contra o crime, a criminalidade de rua, a favor do fim das saidinhas, que está sendo aprovado agora lá, a favor da prisão em segunda instância, contra o foro privilegiado, as grandes mudanças que a gente precisa fazer para conter os abusos, a insegurança jurídica e o ativismo judicial do Supremo, todas essas mudanças elas estão centradas no Congresso Nacional.
É lá que as mudanças acontecem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o coração das pessoas que foca em 2026 e não em 2024. Mas nós precisamos agora mostrar o equívoco das pessoas que focam em 2026 e não percebem que o caminho para 2026 é pavimentado em 2024. Porque as pessoas que vão ocupar os cargos de deputado federal e senador em 2026 vão ser as pessoas que forem eleitas agora em 2024, as pessoas que serão eleitas agora em 2024 para os cargos de vereador e de prefeito. Seja uma reeleição de prefeito, seja um vereador que vai passar a ter uma equipe para prestar o seu serviço e vai ser reconhecido em 2026, sendo alçado a um cargo de deputado estadual ou deputado federal. Ou pelo apoio que essas figuras derem a outros nomes, né? Sim, com certeza. Porque essas pessoas vão ter alcançado um apoio de um eleitorado e vão apoiar determinados candidatos a deputado ou senador. Eu comentei com vocês que o Novo, que é o time que a gente integra, cresceu muito nos últimos anos. No último ano, ele cresceu 50% em número de filiações. Nós temos 48 mil filiados aproximadamente. Vocês sabem quantos filiados tem o Partido dos Trabalhadores? Quem chuta aí? Mais de 2 milhões de filiados. 2 milhões. Se nós não nos envolvermos na política, nós vamos continuar, mais uma vez, pagando o preço da nossa omissão. E mais, quando você olha uma candidatura agora de um vereador, uma candidatura de um prefeito, ela é como uma semente. Você vai lançar essa semente ao solo, ela vai enfrentar uma série de desafios para criar raízes, para subir em direção ao céu. E aí, se ela cresce e se torna uma árvore, frutifica, você fala, não, a semente era boa. Mas, na verdade, não é isso. Se você se aproximar com o microscópio da semente, você vai ver que não é uma semente. São milhares, são milhões de células que se organizam, que se multiplicam, que se coordenam para fazer a diferença. E se a gente não se unir, em células ao redor das sementes que a gente acredita, que tem o nosso DNA, que acreditam naquilo que a gente acredita, esses projetos das pessoas são boas na política, eles não vão crescer, não vão fazer raiz, não vão frutificar. Agora, se a gente fizer as nossas sementes, as sementes das pessoas que acreditam no que a gente acredita, crescerem e frutificarem em cada cidade, quando a gente olhar para os lados, a gente vai ver que a gente fez uma floresta e a gente vai fazer a mudança no nosso país. E quando a gente fala contra a esquerda, Deltan, por que vocês são contra a esquerda? Não é preconceito, é porque a esquerda tem uma visão equivocada de mundo. A gente pode falar de um equívoco em 3 dimensões. A esquerda tem uma visão equivocada de Estado. É um Estado totalizante, com uma visão de que vai lá dizer se pode ou não pode ter frentista, o que você pode ou não falar na rede social. Busca criar um projeto para censurar a fala das pessoas. É um Estado com uma feição totalizante que vai entrar na família para doutrinar o teu filho na escola, e se não, se ele escapar da escola pública, vai doutrinar o teu filho na universidade. Totalitário e estatizante. Totalitário, estatizante e totalizante, que entra em todas as esferas do indivíduo. Se você tem uma visão católica de mundo, a visão católica é que o Estado só atua de modo subsidiário, quando todas as outras esferas, indivíduo, família, associações, igrejas, empresas, não resolve o problema, aí você chama Estado. Se você tem uma visão de mundo cristã evangélica, você vai entender que o mundo tem diferentes esferas de vida, cada uma com sua autonomia. Deus é soberano a todas, o Estado controla uma delas, mas ele não pode entrar nos núcleos essenciais das outras esferas, no núcleo da família, no núcleo mesmo da universidade, no núcleo da imprensa, ao contrário do que o Estado faz hoje, porque ele tem uma visão totalizante, ele derrama recursos na imprensa, de modo a controlar o que a grande mídia faz. A grande mídia depende dos recursos da União, dos estados e dos municípios, essa é a grande verdade. Além disso, além de uma visão equivocada sobre o Estado, a esquerda tem uma visão equivocada sobre o indivíduo. Porque eles têm uma visão de que o indivíduo não tem o livre-arbítrio, é determinado pelo ambiente. Então você não merece o seu lucro, porque você é fruto do ambiente. E a pessoa que comete um crime não merece a punição, porque ela não tem livre-arbítrio. Veja bem, coitada dela, é vítima da sociedade. Socialismo para os outros, para eles é capitalismo. Para eles é capitalismo, é verdade.
Mas eles pregam uma visão equivocada de indivíduo. Ainda que exista, de fato, um condicionamento do ambiente sobre a pessoa, se você cria isso como regra de dar efeitos, de tratar as pessoas como se elas fossem determinadas, você retira completamente o estímulo para a pessoa prosperar, se desenvolver, crescer, investir, e você retira o desestímulo para a pessoa não praticar crime. Totalmente errado, com política pública absolutamente equivocado. Em terceiro lugar, a esquerda ela vê a sociedade como uma luta de classes, ou como uma luta cultural. O empregado contra o patrão, o pai é o opressor da família, o marido é o opressor da mulher, o agro é o opressor do ambiente e da sociedade, o hétero é o opressor do não hétero, o branco é o opressor do não branco. Isso fomenta um ódio. Isso fomenta uma divisão, um esgarçamento do tecido social. Quando, a partir de uma visão de mundo cristã, você deve defender a solidariedade, a compaixão, o amor, o estabelecimento de vínculos, é uma visão que esgarça o tecido social. Se você tem uma perspectiva parecida, se você acredita que a visão da esquerda é uma visão absolutamente equivocada, a gente precisa fazer alguma coisa. E o momento para fazer isso é agora, nas eleições de 2024, mirando em 2026. As pessoas me perguntam, nesses 10 anos da Lava Jato, tem como virar o jogo? Tem, mas pelo voto. Por quê? Você só vai mudar os ministros do Supremo mudando o presidente da República. A única forma hoje de você mudar os ministros do Supremo é mudando o Senado Federal. Por isso eu tenho buscado convencer o Gilson a ser candidato a senador na próxima eleição, porque ele me representa, porque o Gilson no Senado vai barrar os abusos do Supremo. Ele me representa em tudo. É alguém que... Aliás, já poderia ter disputado em 2018. É alguém que tem coragem. A coragem de enfrentar os donos do poder. A coragem de se posicionar contra o mainstream. A coragem de fazer o que é preciso ser feito. Nós precisamos colocar um Senado que tire os ministros do Supremo que violam as leis, que abusam do seu poder, que contenha, que restabeleça o equilíbrio. Nós precisamos colocar um Congresso que restabeleça o sistema anticorrupção, e nós precisamos colocar um presidente que não escolha como ministro do Supremo seus advogados, seus apaniguados, pessoas que vão defender que bandido é vítima, que vão expandir uma visão de banditolatria no direito penal, que vão fomentar não o combate à corrupção, mas a corrupção, e que vão deteriorar a nossa sociedade. O único caminho é pelo voto. E outra, vale lembrar que quem fomentou a divisão da sociedade lá no início dos anos 2000 foi o atual presidente da República, com aquela história nós e eles. Foi aí que começou. Gostaria de falar alguma coisa, Gilson? Tá bem? Opa, temos suplente para o Gilson. Isso aí. Outra coisa importante também colocar, ao invés de detonarmos a política, a gente tem que tentar fazer a renovação dos integrantes da política, para que a gente mude esse cenário, né? Rapidamente, Gilson, reforma tributária foi aprovada, tem um período de transição, leis ainda para ser aprovada, um comentário teu a respeito disso. Deltan, se o doutor Sérgio Moro for cassado e se houver nova eleição, você poderia ser candidato a senador agora? E sobre 2026, qual a possibilidade, o comentário teu, de estar junto no mesmo palanque, Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, etc., fazer uma grande frente para ganhar do Lula? Bom, pessoal, eu disponibilizo o meu nome para falar sobre a reforma tributária, porque é assunto de 1 hora, mas eu vou tentar falar em 2 minutos. A reforma, ela tem 4 grandes problemas em pilares. O primeiro deles é que ele centraliza, ou seja, a gente tem menos Brasil e mais Brasília. Nós vamos ter um comitê gestor que vai ter a atribuição gigantesca, vai ser o órgão mais poderoso e mais endinheirado do mundo. O segundo problema é que ele descaradamente aumenta a arrecadação. Isso é ruim, é menos dinheiro no setor produtivo. O terceiro pilar é da simplificação. Aí nós tivemos, de fato, um ganho, a gente substituiu 5 tributos por 4, ok? Então, teve um problema. Qual é o ganho disso? Quase nada nos próximos 10 anos, porque nós vamos ter uma regra de transição que vamos ter que conviver com 9 tributos, os 5 antigos e os 4 novos. E o
último problema, o último pilar é o da eficiência. Com a simplificação tem mais uma eficiência do sistema. Muitos veem a eficiência como algo positivo, porque facilita e tal. Mas se juntar a informação dos outros 3 pilares, onde a eficiência é para arrecadar mais, eu também sou contra por isso, porque eu não quero um Estado eficiente para retirar mais dinheiro do meu bolso. Foi aprovado no Congresso, já foi sancionado pelo presidente da República, e agora tem a segunda batalha, que é a regulamentação. Essa regulamentação ela vai passar por todas as fases de esquartejamento do Congresso, onde sempre se piora o texto original, onde a primeira preocupação ela é beneficiar setores específicos. Já foi elevado de 20 e poucos para 30 e poucos no Congresso Nacional, onde você retira do sistema pessoas que vão ter determinados benefícios. Isso faz com que a regra geral, o sistema geral, fique cada vez mais caro, que é justamente o problema que a gente tinha anteriormente. Então, essa regulamentação não iniciou a tramitação e nosso esforço vai ser de 2 tempos. Primeiro, retardar de que algo ruim passe, e segundo, despiorar o que já foi aprovado. Então, esse é o overview da reforma. Eu só faria uma observação, que a nossa carga tributária no Brasil já é escorchante. Agora, eles querem aumentar a arrecadação, mas aumenta também a sonegação, porque o empresário não aguenta mais, e é estimulado a própria sonegação. Assim, nós já estamos com a carga tributária maior da série histórica e, como o Gilson colocou antes, não é achismo, é estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Nós temos, entre os 30 países com maior carga tributária do mundo, o que menos retorna em serviço público para a sociedade a partir desse dinheiro que arrecada. A gente tem uma arrecadação de países de primeiro mundo, mais um serviço público de péssima qualidade. Quando eu olho para a situação do senador Sérgio Moro hoje, as pessoas poderiam dizer e concluir que ele será cassado porque existe uma perseguição a quem combateu a corrupção, uma perseguição do sistema. Basta você olhar a frase do Lula: eu não vou descansar enquanto eu não ferrar Sérgio Moro. Vou ser mais delicado aqui do que a palavra que ele usou. Contudo, tem uma nova variável que me faz acreditar que ele não vai ser cassado. Qual é a variável? A variável é, se Sérgio Moro for cassado, é provável que Michele Bolsonaro vá concorrer ao Senado no Paraná. E eles têm, digamos, mais receio hoje, Supremo, TCE, do núcleo bolsonarista, do que de Sérgio Moro, que está mais no núcleo lavajatista, de combate à corrupção. Então, eu acredito que ele não vai ser cassado. E se for cassado? Se for cassado, eu não tenho especulado sobre os nomes, sobre uma possível candidatura minha em respeito a ele, que não foi cassado. Até hoje não, e espero que não seja. Essa é a minha torcida. Eleições de 2026 presidenciais. Nós precisamos unir a direita. Nós perdemos por quase nada nas últimas eleições. A gente precisa aprender a lição. A gente não pode ficar sair atacando vertentes à direita. Uma época, um tempo atrás, antes atacavam o Novo, agora não atacam mais. Todo mundo já entendeu que o Novo é de direita. A gente estava lá no caminhão com o Bolsonaro na Paulista, os representantes do Novo, estava o Zema, estava eu, estava a Marcel, estava a Carla, estava a Marina de São Paulo, todos do Novo lá junto, apoiando, porque nós precisamos defender os meus princípios e causas acima de eventuais divergências individuais. Eu não via a CUT, o MST brigando quando estava o governo Bolsonaro no poder. A gente pode ter diferenças, divergências, todo mundo tem, mas a gente concorda no essencial, no básico, e nós precisamos nos unir em torno do básico. Vamos tornar isso um pouquinho mais concreto agora. Quem vai ser o candidato à presidência da República? Zema vai ser? A visão do Zema é exatamente a que eu coloquei. A visão do Zema é: nós precisamos ter um nome único da direita em 2026. Nós precisamos de uma grande coalizão da direita. Se for Tarcísio, vamos apoiar Tarcísio. Se for Zema, porque Tarcísio está considerando uma reeleição hoje, para não se perder São Paulo, que é um PIB quase igual ao do país, é o segundo grande PIB do país, é um outro Brasil, São Paulo. E Tarcísio tem uma preocupação em se manter São Paulo, porque se ele vai candidato e perde para a esquerda, a gente pode perder São Paulo e o Brasil e o país. Então, se for para ser Zema, vamos nos unir em torno de Zema. Se for para ser Tarcísio, vamos nos unir em torno de Tarcísio. Encontrei alguém aqui de Goiânia. Se for Caiado, vamos nos unir em torno de Caiado. Mas nós precisamos negociar e encontrar uma solução comum para que não aconteça o que aconteceu da última vez. E mais, se houver alguma divergência no primeiro turno, tem que acabar para o segundo turno. Eu
vejo ainda, o MBL, ele me ataca. Saiu um vídeo dessa semana me atacando, mas eu não contra-ataco, eles estão na direita. Eu acho absolutamente equivocada a visão de bolsonarismo atacar a MBL me atacar bolsonarismo, porque nós precisamos unir os nossos esforços contra o inimigo maior que é a esquerda. Lembrem do que Churchill falou na Segunda Guerra Mundial, talvez o Gilson vai me corrigir e falar melhor, mas ele disse, olha, se o Hitler invadiu o inferno, eu vou me aliar com o capeta, contra o Hitler. A gente precisa nos unir contra o PT. E vale lembrar que 50 milhões de brasileiros ou votaram em branco, ou nulo, ou se abstiveram. Ou seja, aí a diferença foi quanto? 2 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil votos, ou seja, menos de 5%. Ou seja, mais do que nunca, a tese do Dallagnol está correta, é a união da direita para tentar sensibilizar. Né? Como? Será que eles não ganhariam também nas urnas? Não, eu acho que não teve fraude, não. Eu acho que houve uma condução capciosa, tendenciosa e parcial da justiça eleitoral, favorecendo o Lula e prejudicando o Bolsonaro. Mas fraude mesmo, eu particularmente não acredito. A OAB, o que é que os advogados, o deputado é advogado e o Dallagnol está na justiça, né? Acho que é advogado também, né? Quer dizer, a gente vê a OAB totalmente inoperante, passiva, com todos esses abusos que o STF faz. Quer dizer, eles estão nas universidades formando advogados e falando uma coisa, ensinando uma coisa e o judiciário mostrando outra coisa. Quer dizer, totalmente omissa ao que está acontecendo no país. O que eu queria dizer é o seguinte, com relação o que os deputados, o que é que a classe política pode fazer para que as próximas eleições nós tenhamos o voto auditável. Porque não adianta nada a gente fazer a nossa parte de votar nas pessoas que nós queremos mudar o país, mas aquilo que a gente vota não é o que realmente vai acontecer na apuração. Na verdade, é auditável, já é, né? O que precisa ser é impresso, né? Vai me deixar falar sobre esse assunto proibido? Gente, se a gente falar, ele não vai poder ser senador na próxima eleição, cara, vai ficar inelegível. Não, pessoal, olha só. O assunto confiabilidade de urna, ele é essencial, porque o Prisco disse, eu acho que ela não foi fraudada. Ela tem uma contradição em si própria. Senão o Lula teria ganho no primeiro turno, faltou... Mas olha só, ele disse, eu acho. É a mesma coisa dizer, eu acho que sou homem. O problema, Prisco, suas palavras... Elas não correspondem... Ao invés de acho, então eu creio. Tem gente que é ateu, né? O fato é que, gente, não importa o que você acha. Importa é que existe uma sensação de não confiança. E essa sensação de confiança é que tira a legitimidade e a credibilidade do sistema. Digamos que, por hipótese, eu, ao contrário do Prisco, e de uma maneira muito burra e hipotética, eu dissesse, eventualmente, que numa república de bananas eu não confio na urna. Eu seria punido. Mas, se é tão confiável, por que eu seria punido por isso? Porque assim como vocês riram de uma informação que era uma brincadeira, uma coisa idiota, seria eu levado dessa forma. Concordam? O problema é que essa sensação que é comum por todos, hoje nós temos esse problema que precisa ser resolvido. E não se resolve justificando por A mais B e cientificamente que ela é confiável. Isso não se resolve hoje. Esse problema foi criado e nós não podemos criar o sol com a peneira. Ainda que alguém prove cientificamente que não é fraudável, ainda não temos um sistema
de confiança de que ele é assim ou é. Justamente pela parcialidade da justiça eleitoral. Não tem aquela música, eu sou 99% fiel? É exatamente isso. Não dá para ser 99% ou 70% ou 80% confiável. Um sistema que seja auditável, que seja impresso, ou qualquer tipo, ele melhoraria o sistema. A resposta ruim para ti é de que isso já foi votado e isso já foi reprovado. Não foi aprovado. Hoje, com a formatação do Congresso, acho muito difícil isso voltar a ser rediscutido e muito menos ganho, infelizmente. Por quê? Porque a maioria não pensa como o senhor. Nós fizemos uma conversa no início do ano passado, que não evoluiu, de meio termo. O que é o meio termo? A grande justificativa para não imprimir o papelzinho é que teria equipamentos novos e um gasto muito grande à toa. Essa é a justificativa, talvez a mais sensata para não se fazer, alguns bilhões de reais. Para quebrar esse problema, nós sugerimos para que fosse feito por amostragem. Pega o Brasil, são 27 estados, pega os 3 municípios aleatórios de cada estado, pode ser médias cidades, uma pequena, uma grande, enfim. E aí, por amostragem, você vê se o papel ele tem confiança, um número exato com a urna. E é engraçado, porque quando eu falei isso, aí alguém disse assim, pô, mas e se tiver irregularidade em 2 ou 3 urnas, vamos ter que fazer uma eleição de novo? Mas é óbvio que sim. É óbvio que sim. Mas eu acho que essa é uma ideia boa, que acaba com o discurso de que existe um gasto muito grande e um sistema de operação que também ia ser custoso e demandaria tempo. Por exemplo, se tentasse fazer isso agora, que foi mais ou menos na mesma época da discussão em 22, já não daria tempo, de acordo com o TSE, para fazer toda essa implantação. Só para agregar um dado objetivo. Vale lembrar que o voto impresso não ocorreu porque ministros do Supremo foram cabalar votos na CCJ da Câmara para inviabilizar, não, doutor? E só para agregar um dado objetivo ao que o Gilson falou, não se trata, como o Gilson disse, se a pessoa A ou a pessoa B confia ou não confia. Se trata do fato de que existe comprovadamente uma desconfiança da sociedade. Qual o tamanho dessa desconfiança? Houve pesquisas que mostraram que mais de 35% dos brasileiros não confiam. E isso é um problema para a democracia. Como que vai sobreviver uma democracia em que 1/3 das pessoas não acreditam que elas vão votar e o resultado vai ser fidedigno? Nós temos um imenso problema e ele precisa ser endereçado, sim, pela política, pelo Congresso Nacional. E o eleitor tem que ver caindo ali na cestinha o seu voto. Votou no Lula, está caindo ali que votou no Lula. Isso é um problema, porque as pessoas dizem... Aí não quebra o segredo. Esse grau Ele não pode elevar o voto, que esse grau aí compromete a inviolabilidade. E a omissão do voto, a sua desconfiança, que provavelmente pode ser de outros, faz com que as pessoas sequer vão votar. Exatamente. Não. Aumenta a abstenção. E sobre a questão ali do... Esquerda vai ser eleito de novo. Sobre a questão ali do Moro e do SAFE, o Dallagnol fez uma colocação correta. As informações que chegam de Brasília é que o próprio Lula teria dito o quê? Para tirar o Moro do Senado, por quê? Ele está lá apagado, deixa ele por lá. Mas não é só isso. É porque se tirar o Moro e tirar o SAFE aqui, o Bolsonaro vai eleger os dois. Seja com Michele, seja com... não sendo a Michele, quem ele botar a mão vai eleger, ou seja, vai ser mais uma derrota para o PT e para o governo. Bom dia aí a todos. Meu nome é Paulo Fernando, eu sou do Paraná Petro. Quero agradecer o Gilson, que nós levamos há uns 4 anos atrás para falar do self-service, para falar de liberdade lá no nosso sindicato. Tá? Mas a maior lição que a gente teve de lá, além da gente ser alinhado com as ideias de liberdade, foi quando você falou, vocês, para conseguirem o que vocês querem, precisam ter consenso dentro da sua categoria. Tá? E a gente está lutando para isso, realmente não tem consenso. Então, eu queria agradecer. Mas as minhas perguntas são para o meu conterrâneo, não de cidade, mas de estado, que eu conheço bem lá, a rivalidade entre Pato e Marreco, mas aí a nível de futebol, né?
quando você também fez uma palestra no nosso evento, acho que era 2018 ou 2017, tá? Era no auge, quando estavam saindo as prisões, as condenações, você encerrou a palestra falando assim, tá? Eu já passei por muitas operações e me decepcionei com todas. Espero que esta não me decepcione, mas eu só vou saber daqui a 5 anos. Você já estava antevendo esse resultado? E mais a segunda pergunta, eu sei que você está lutando contra a cassação, etc. Existe alguma chance de você ser candidato à Prefeitura de Curitiba? Já. Vou começar pela segunda. Nós enfrentamos uma cassação que disse que invalidou meu registro de candidatura. Agora, essa cassação não me tornou inelegível. Agora mesmo, o PT questionou uma pesquisa eleitoral que incluiu o meu nome e o juiz eleitoral disse agora, nessa semana, não foi declarada inelegibilidade de Deltan. O que significa que eu posso rediscutir as mesmas questões, posso ser impugnado de novo, posso rediscutir. Qual é a diferença? A diferença é, na eleição anterior, 2 tribunais atuavam. O Tribunal do Paraná como primeira instância e o TSE como segunda instância, porque era eleição geral. Então, tanto a primeira instância como a segunda instância, a gente pode, no Brasil, revisar fatos e provas. Tá? E eu ganhei na primeira instância, que era o tribunal, já de cara, na eleição geral, de modo unânime. Eu ganhei ainda nos 2 ministérios públicos, e aí eu perdi no TSE pelas mãos, mais uma vez, de um ministro delatado na Lava Jato. Qual é a diferença agora para a nova eleição? A diferença é que agora a primeira instância é um juiz de piso, e a segunda instância, que também revisa fatos e provas, é o tribunal, onde exatamente eu ganhei da vez anterior. E o TSE? O TSE, na eleição municipal, não revisa fatos e provas. Então, eu teria uma grande chance de, sim, ser confirmada a minha elegibilidade na eleição agora para Curitiba, em que, em sondagens e pesquisas, a gente foi colocado na primeira posição como a pessoa com a maior perspectiva de votação. Mas, mais uma vez, eu não estou atrás de um cargo, eu estou atrás de uma transformação. Eu me coloquei como pré-candidato em Curitiba dentro de um projeto de partido do Novo. Agora, nós estamos sempre discutindo, refletindo e orando sobre como eu posso melhor contribuir. Se vai ser eventualmente como um candidato e eventualmente como prefeito de Curitiba, ou então viajando o Brasil e buscando apoiar uma série de candidatos em várias cidades para que a gente possa levar mais gente como vereadores e prefeitos, com o objetivo de 2026 de colocar muito mais gente no Congresso Nacional. Essa é a nossa reflexão nesse momento. Em relação a nós antevermos em 2018 o que estava para acontecer. Nós tínhamos a experiência da Mãos Limpas, então nós tínhamos sim um receio. Eu gosto de ser um realista esperançoso. O pessimista é um chato, o otimista é um bobo, como dizia Ariano Suassuna, mas é bom você ser realista, você encarar a verdade, mas você manter a esperança, você lutar pela transformação. Quando a gente fala de um Brasil melhor, esse é o tema do painel, essa é a nossa esperança. É por isso que nós vamos lutar. Grandes pessoas que conseguiram mudar a realidade foram pessoas que venceram o impossível. A gente mira no impossível e assim a gente constrói o possível. Mas a gente não deixa de ser realista. Na história, os donos do poder, eles sempre minaram, sempre lutaram contra pessoas que buscaram colocá-los abaixo da lei. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu em todas as revoluções ao longo da história, contra tiranos, contra arbitrários. Então nós tínhamos já uma perspectiva de que isso poderia acontecer. E eu queria mostrar para vocês, e até voltar numa pergunta que o Guilherme fez. Guilherme está aí ainda? Guilherme, preste atenção, quantos procuradores da Lava Jato vão dar entrevista nesses 10 anos da Lava Jato? Eu aposto com você, ninguém da ativa. Ninguém que está na ativa vai dar entrevista. Ninguém tem coragem de se colocar contra os donos do poder hoje. Está todo mundo com medo dentro do Ministério Público. Eles estão domesticando a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, por meio da punição daquelas pessoas que ousaram enfrentar a corrupção. Se alguém der entrevista hoje, vai ser punido. Se nós tivéssemos ficado no Ministério Público, no Judiciário, nem mais defender a Lava Jato hoje nós poderíamos. A gente não poderia nem erguer a nossa voz contra as injustiças. Essa é a grande verdade. Porque existe toda uma repressão contra quem combateu a corrupção. Hoje, não só me caçaram,
mas eles buscam aplicar uma multa no Tribunal de Contas da União contra nós de 3 milhões de reais, que todo mundo que atua perante o Tribunal de Contas, os advogados e os próprios auditores do Tribunal de Contas que a gente conhece, eles falam, Deltan, a gente nunca viu nada parecido. Por quê? Porque eles disseram que as diárias da Lava Jato, elas foram legais, mas elas foram antieconômicas. Peraí, a gente investiu 3 milhões para recuperar 15 bi. Quem aqui faria esse negócio aqui? Me parece que foi econômico. Foi um cálculo bem feito. 3 milhões para recuperar 15 bi. Mas eles, no Tribunal de Contas, disseram que não. Mas até aí, seria uma grande forçação de barra, mas aí quem que eles pegariam? Ordenador de despesa, quem tem a caneta na mão. Mas eles querem colocar esse valor sobre mim, porque isso me deixaria inelegível se tiver uma condenação definitiva a isso. E aí eles colocaram sobre mim, mas tem um detalhe. Eu não recebi essas diárias, foram outras pessoas. Eu não paguei essas diárias, era Brasília. Eu não pedi essas diárias. Eu não opinei. Eu não autorizei. Eu não tenho nada a ver com essas diárias. Aí um juiz que apreciou esse caso disse que existem evidentes e manifestas ilegalidades, indícios de perseguição política. Um juiz técnico imparcial da primeira instância. Mas eles estão vindo atrás do meu patrimônio, da minha família. É a gente que vai pagar como pessoa física. A ação do Lula, a ação do Renan Calheiros. Agora o Beto Richa entrou com uma ação contra mim, porque no meu discurso, ainda como deputado, com imunidade material, eu disse que os corruptos comemoravam a minha cassação, e mencionei o nome dele. Existe uma reação desse establishment. E a gente já antevia que isso podia acontecer. E às vezes as pessoas me perguntam, Deltan, vale a pena? Você teria abandonado isso lá atrás se você visse o que ia acontecer com você? E a minha resposta é não. Porque a gente lutou por princípios, por causas, por compaixão, por amor. Isso é o que faz a vida valer a pena. E mais, a luta contra injustiças históricas e arraigadas ao longo da história, ela sempre foi difícil. Ela sempre exigiu trabalho, perseverança, estratégia e que as pessoas não desistissem. A luta contra a escravidão na Inglaterra demorou mais de 3 décadas, foi conduzido por um político cristão. Esse político, quando ele se converteu ao cristianismo, ele ficou em dúvida se ele ia ser padre ou ia seguir na política. E ele entendeu que onde ele mais podia fazer a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo, na visão cristã, era na política. Ele lutou contra a escravidão, foi o líder disso, enfrentou uma série de consequências, de reações, porque era um negócio econômico muito rentável. Imagine então o tamanho da reação, e depois de 30 anos, cerca de 4 dias antes de ele morrer, a Câmara, o Legislativo da Inglaterra, aprovou o fim da escravidão. Essa história é retratada num filme, Amazing Grace. Super recomendo que veja esse filme. Então, nós antevíamos sim, mas vale a pena lutar pelo que a gente acredita, mesmo quando ele sofre derrotas. Agora, a gente precisa perseverar. E saber que as derrotas vão ser transitórias. E esse político, que é o William Wilberforce, ele tinha 12 princípios que ele seguia junto com um grupo. Um grupo, porque ele sabia que não adiantava lutar sozinho, ele precisava se unir com pessoas que acreditavam nas mesmas coisas. E um dos princípios dele era o seguinte: quando você tiver alguém que se opõe a você no governo, governando, como é hoje a nossa situação, ele dizia, resista e fortaleça as suas bases. Ou seja, o que a gente precisa fazer agora é levar a mensagem, spread the word. A gente precisa fortalecer as bases das pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente acredita, para que a gente possa lutar juntos pela transformação que a gente quer.